Vamos direto ao ponto. Concessão. Esse é um daqueles tópicos que, olha, sempre aparecem em provas de gramática. Então, bora revisar os pontos mais importantes para não deixar nenhuma questão passar. A ideia principal da concessão é, na verdade, bem simples. Pensa nela como uma fórmula matemática. Existe um obstáculo que, em tese, deveria impedir alguma coisa de acontecer, mas, contra toda a expectativa, essa coisa acontece do mesmo jeito. Para essa fórmula ficar bem clara, vamos usar um exemplo clássico. Embora estivesse cansado, continuou estudando. Guarda bem essa frase porque ela vai ser a nossa base para entender todo o resto. Agora, vamos quebrar essa lógica. Pensa comigo, o cansaço é o obstáculo. O que a gente esperaria? Que a pessoa parasse de estudar, certo? Mas o estudo continuou. É exatamente essa quebra da lógica esperada que define a concessão. Certo, a ideia está entendida. Mas e na hora da prova, como é que a gente acha isso no meio da frase? Para isso, a gente precisa conhecer os conectivos, que são o nosso kit de ferramentas para identificar a concessão. E aqui está a lista com as conjunções que mais aparecem nas provas. Sério, memorizar essa lista aqui já aumenta e muito as chances de acertar a questão. São as campeões. E uma dica gramatical de ouro aqui. Essas conjunções quase sempre exigem que o verbo que vem depois esteja no modo subjuntivo. Por exemplo, embora, seja, ainda que, esteja. As bancas de concurso amam testar essa regrinha. Mas nem só de conjunções vive a concessão, tá? É muito importante ficar de olho em outras estruturas, como locuções e preposições, que carregam exatamente a mesma ideia de obstáculo superado. Percebe como o significado aqui é idêntico ao de embora estivesse cansado? A diferença é só na estrutura. Aqui a gente usou a preposição apesar de, seguida por um substantivo, o que dispensa a necessidade de uma oração completa. Beleza? Agora a gente vai entrar na parte onde a maioria das pessoas erra. As bancas adoram criar questões para confundir concessão com outras ideias que são parecidas, mas não são a mesma coisa. A diferença entre concessão e adversidade é sutil, mas ela é fundamental. A adversidade, que eu geralmente uso mas, só apresenta um contraste, uma oposição simples entre duas ideias. Já a concessão com o embora vai além. Ela deixa claro que um obstáculo foi superado. Outra confusão muito comum é com a condição. A chave para diferenciar é pensar na dependência. Uma condição, introduzida pelo se, é um requisito para o resultado acontecer. Já a concessão, com o mesmo que, é um obstáculo que não conseguiu impedir o resultado. Então, muito cuidado com isso. Trocar um se por um mesmo que ou ainda que quase sempre muda completamente o sentido da frase. A relação lógica deixa de ser de condição e passa a ser de concessão. É uma pegadinha clássica de prova. Para a gente terminar, vamos consolidar tudo com alguns bizus. Aquelas dicas rápidas para levar para o dia da prova e não esquecer mais. Esse aqui é o teste mental para uma emergência. Se bater a dúvida na questão, faça isso. Encontre o conectivo que você suspeita ser concessivo e tente substituir por apesar de. A frase continuou fazendo sentido? Então, matou a charada. É concessão. É uma ferramenta prática que funciona muito bem. E se o tempo antes da prova for curto, foque em decorar estes 5 termos. Eles são, de longe, os mais comuns e vão te ajudar a resolver a grande maioria das questões sobre o assunto. E uma última coisa. Fique de olho, porque às vezes a concessão está escondida sem nenhum conectivo aparente. Na frase cansado continuou estudando, a ideia é de apesar de estar cansado. A relação é puramente de sentido, e a prova pode pedir para você identificar justamente isso. Então, para fechar, vamos pensar numa questão clássica de prova. Se perguntarem se trocar ainda que por se mantém o sentido original, depois de tudo que a gente viu, a resposta fica óbvia. Não de jeito nenhum. A troca altera radicalmente o sentido, de concessão para condição, e saber isso é o que separa o acerto do erro.